Ministro, o senhor assume a presidência do TSE às vésperas de um dos maiores processos eleitorais do mundo, né, em termos de participação popular e de quantidade de candidatos, né? O senhor está animado para esse desafio das eleições municipais brasileiras e quais serão os principais projetos do senhor à frente do Tribunal Superior Eleitoral? Bom, animado eu não tenho certeza se é a palavra, mas a gente deve cumprir com boa disposição as missões que a vida nos dá. O Brasil é, de fato, possivelmente a quarta maior democracia de massas do mundo, atrás só da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. Nós estamos já nos aproximando de 150 milhões de eleitores. Portanto, não é uma tarefa fácil administrar esse processo, mais ainda nas eleições municipais, em que há uma grande quantidade de candidatos. Então, nós estamos estimando cerca de 750 mil candidatos. Nós temos vários projetos, eu talvez pudesse destacar três. O primeiro deles fazermos uma campanha pelo voto consciente. Nós precisamos demonstrar às pessoas que o voto não é um dever cívico apenas que se cumpre resignadamente, mas ele é um instrumento para moldar e para modificar o mundo. Portanto, nós vamos procurar estimular os eleitores a pesquisarem, se prepararem, chegarem na eleição sabendo quem é o seu candidato e que ele corresponde à sua visão de mundo e de país, e vamos estimular o eleitor a gravar o nome do seu candidato, inclusive para saber o desempenho dele. Um segundo projeto, uma segunda campanha é por atrair jovens valores para a política. Nós precisamos trazer jovens idealistas, focados no interesse público para a vida política, para contribuir para escrever e reescrever a história do Brasil. E um terceiro projeto da nossa gestão é o que eu tenho chamado de empoderamento feminino. Nós precisamos atrair também as mulheres para a atuação política, a atuação feminina em todos os níveis da vida de um país, e especialmente na política, de uma forma igualitária, também faz muita diferença, e olhando para o mundo, nós podemos verificar o sucesso no enfrentamento da pandemia, que tem sido obtido por países liderados por mulheres. Portanto, eu diria que esses são três dos inúmeros projetos que eu imagino ser capaz de implementar durante a minha gestão. Ministro Salomão? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer muito a participação do ministro Barroso. É, ao mesmo tempo, para mim, uma satisfação e uma honra poder participar desse encontro, já agora na condição de presidente do conselho editorial dessa revista que tem uma tradição na cidadania e na justiça. Então, eu quero agradecer muito essa disposição do ministro Barroso de nos acompanhar hoje com essa entrevista. Dando seguimento a essa parte, que é a parte que o ministro Barroso vai assumir como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no meio dessa pandemia, ministro Barroso, no meio dessa grande tragédia que nós estamos vivendo, e, ao mesmo tempo, um momento de superação, como fica o cronograma das eleições? E além disso, vai alterar datas? Como seria a alteração de datas? E isso tem sido feito em consonância com o Congresso Nacional? Quais as providências, do ponto de vista administrativo, que o tribunal tem que adotar para que isso se viabilize, se houver a alteração? Muito prazer, ministro Felipe Salomão, prazer reencontrá-lo agora sim em videoconferência. Eu conheço o Felipe desde quando ele era juiz de primeiro grau, somos amigos e bons parceiros. E quanto à revista, eu sou colaborador desde o tempo do saudoso doutor Orfeu Salles, que manteve essa chama acesa
por muito tempo, atravessando todas as dificuldades. De modo que é um prazer e uma alegria participar desse evento com a presença do herdeiro do Dr. Orfeu, que é o nosso querido Tiago Salles. Eu coloquei esse quadro aqui, ministro, em homenagem a ele. Ó. Pronto, que bom. Para ele fazer parte aqui com a gente. Que bom, que bom. Quando eu fui eleito presidente, eu repetidamente vinha dizendo que ainda era precoce nós decidimos acerca do adiamento das eleições. E havia programado internamente para mim mesmo que junho seria o marco para essa tomada de decisão, que, evidentemente, depende de uma decisão política do Congresso Nacional. Existem aspectos técnicos da competência da Justiça Eleitoral e existe uma decisão política a ser tomada pelo Congresso. Eu já iniciei contatos informais com o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e existem entre nós 3 consensos. O primeiro é o de que, se for inevitável adiar as eleições, que esse adiamento se dê pelo prazo mínimo inevitável. E que, em qualquer caso, nós desejamos realizar as eleições ainda este ano, para evitar, no limite máximo do possível, qualquer prorrogação de mandato. E, em terceiro lugar, nós 3 estamos em consenso contrário ao cancelamento das eleições para fazê-las coincidirem em 2022 com as eleições nacionais. Eu acho que essa é uma questão, como disse, sujeita à deliberação política do Congresso. Eu acho que, ainda que tentativamente se tente marcar alguma data, talvez a melhor fórmula seja uma emenda constitucional ao ato das disposições constitucionais transitórias que conceda uma janela de tempo, 3 meses, por exemplo, para que essa data seja fixada. Talvez se conceda essa competência ao TSE, em consulta com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, para nós fixarmos, para evitar ter que fazer outra emenda. Portanto, eu imaginaria uma emenda que, mesmo que ela tente fixar uma data, já permita a esse pequeno comitê, dentro de uma janela de tempo prevista na própria emenda, nós fixarmos a data. Eu desejaria que não fosse necessário o adiamento, mas, a essa altura, essa é uma possibilidade real que nós precisamos considerar. Essa semana se falou com mais intensidade no primeiro turno, dia 6 de dezembro. É isso mesmo ou são apenas rumores? Eu acho que já foram apresentados, eu penso, diversos projetos no Senado, um deles eu cheguei a ler, e na Câmara. Um dos que eu vi previa primeiro turno em 15 de novembro e segundo turno no primeiro domingo de dezembro. Mas, como eu falei, uma das características dessa pandemia e do momento que nós vivemos é uma certa indefinição, uma certa imprevisibilidade. Então, Felipe, enquanto a curva da doença estiver subindo, e infelizmente ela ainda está subindo, é muito difícil prever o futuro. Eu li essa semana um artigo do professor Gonçalo Vecina, que foi presidente da Anvisa e é um renomado sanitarista, e ele fazia um cálculo assustador de que poderia haver 500 mil mortos. Eu, evidentemente, espero que isso não se venha a consumar, mas, num ambiente assim, a saúde pública é a nossa preocupação número 1. A democracia vem logo atrás, mas eu acho que esta decisão
no fundo, ela não é jurídica nem política, acaba sendo uma decisão sanitária. É verdade. Mas, por outro lado, tem também a questão da vacina, que já se anuncia para setembro em produção industrial, e eu também estava lendo que tem anticorpos, né, que eles fabricam, que podem servir como uma cura, né, bem mais rápido para a doença. Então, como você diz mesmo, depende dessas variáveis da saúde pública. Agora, um primeiro turno no dia 6, ele ficaria muito apertado para fazer um segundo turno ainda no mês de dezembro. Talvez fosse melhor mesmo aquela ideia, claro, a continuar com essa circunstância, com esse cenário, com essa coisa em que se pode sair em novembro de casa. Seria talvez no dia 15, um segundo turno no começo de dezembro. É isso que seria o ideal ou não? Num conjunto de normalidade? Quanto à questão da vacina, tomara, viu? Eu vou torcer muito. Fui advogado de laboratório na minha outra vida, na minha outra encarnação, viu? E não é fácil você concluir pesquisas clínicas e conseguir industrializar e comercializar medicamentos e vacina, inclusive nessa velocidade. Tomara que isto seja possível pelo bem da humanidade, porque não apenas nós estamos vivendo esse momento crítico atual, como sempre existe o risco de uma segunda onda caso não se tenha uma vacina. Portanto, sem vacina, o isolamento social pode ser a solução por muito tempo ainda, com todos os impactos que isso produz sobre a vida econômica e social de um país, de modo que, evidentemente, se houver uma possibilidade de evitar isso, seria muito importante. Mesmo que o segundo turno seja realizado, Felipe, em dezembro, 6 de dezembro, né, que é o primeiro domingo, aí nós teríamos que fazer algumas pequenas modificações, porque pelo calendário normal, você depois das eleições tem a prestação de contas dos candidatos, a cerimônia de diplomação e depois é que vem a posse em 1º de janeiro. Provavelmente, se as eleições terminarem no dia 6 de dezembro, não vai haver tempo hábil, assim eu penso, para a tomada de contas, prestação de contas dos eleitos em 5.600 municípios, quase 6.000 municípios brasileiros, de modo que nós teríamos que suprimir, talvez, a análise de contas anterior à posse. Eu até já pedi uma pesquisa, já me veio um resultado ainda superficial, é irrelevante a quantidade de eleitos que não tomam posse por rejeição das suas contas. Portanto, acho que é melhor, é menor o risco de empossá-los sem prestação de contas do que o de prorrogar mandatos. Então, talvez um caminho venha a ser suprimir não suprimir a prestação de contas, mas suprimir a prestação como condição para a posse. Será preciso, ou se cogita, do ponto de vista administrativo, a mudança do sistema, mexer em forma de votação, em estrutura das zonas eleitorais? Alguma coisa nesse sentido é cogitado? Bom, uma pequena modificação já vai ser inevitável, que, como você sabe, a cada ano, ou a cada eleição, são substituídas as urnas, uma fração das urnas que vão ficando obsoletas. Esse ano isso não foi possível, não apenas por dificuldades iniciais da licitação, como pela superveniência da pandemia que inviabilizou esta substituição. De modo que nós vamos ter que, inevitavelmente, aumentar um pouco o número de eleitores por urna. A parte
setor técnico do TSE já está fazendo esses cálculos. Não é nada relevante, não. Mas vai passar de 300 e tal para talvez 450 por urna. Esse já é um fato da realidade que nós precisamos lidar. Eu cheguei a cogitar, numa conversa em live, de fazermos as eleições em 2 dias, que poderia minimizar as aglomerações e me pareceu uma ideia possível. Porém, também pedi para fazer as contas de quanto custaria fazer em 2 dias. E o custo é muito alto, um custo estimado em 180 milhões de reais, só de lanche para 1.800.000 mesários e mais o pagamento às Forças Armadas por conta de um convênio que nós temos do TSE com as Forças Armadas para segurança das eleições, segurança das urnas, transporte de urnas. Portanto, embora seja uma medida talvez positiva do ponto de vista sanitário, tenho dúvida se o país está podendo fazer esse gasto extra nesse momento de dificuldade. Uma alternativa é nós prolongarmos o horário das eleições, talvez fazer de 8 da manhã a 8 da noite, 12 horas de eleições, e tentar dividir em turnos, possivelmente por faixa etária ou por algum outro critério objetivo razoável, e contar com o apoio do eleitorado para evitar as aglomerações, porque a informação que eu tenho é que você tem uma grande concentração de eleitores no início e uma grande concentração de eleitores no final, e uma certa dispersão ao longo do dia. Então, se nós conseguíssemos otimizar esses slots, esses horários, talvez se possa evitar a aglomeração. Uma outra coisa que já me ocorre o país está sem dinheiro, o TSE não tem dinheiro sobrando. Era conclamar grandes empresas, sem contrapartida, devo dizer, a nos ajudar com a doação de máscaras para os mesários e álcool gel e talvez uma ou outra medida de segurança para a profilaxia das urnas. Portanto, acho que vai ser uma gestão complexa, para a qual eu espero muito contar com você e as suas ideias como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. O voto continua na urna, não há possibilidade de uma alternativa de voto por outro meio que não seja a urna eletrônica. Não, eu até tenho vontade, e já sob a liderança da nossa querida presidente ministra Rosa Weber, nós já estávamos pensando em montar um pequeno grupo de trabalho para começar a planejar as eleições do futuro. E nós precisamos baratear o custo das eleições, porque as urnas eletrônicas custam muito caro e, portanto, tem essa necessidade de renovação periódica. E hoje em dia você já tem tecnologia para botar do iPad, para botar do computador, para botar do celular. De modo que a minha ideia é acelerar esses estudos para conseguirmos, no menor tempo possível, essa fórmula de eleição por dispositivos pessoais de cada eleitor. Mas a verdade é que há outras considerações, que não é só uma questão tecnológica aí, há uma questão de sigilo do voto, tanto de confiabilidade do sistema como sigilo do voto. Quer dizer, se o sujeito estiver votando em casa sozinho, você não sabe se tem um cabo eleitoral monitorando o que ele está fazendo e comprometendo o caráter secreto do voto. Portanto, acho que tem algumas questões que precisam ser equacionadas e que não são só tecnológicas, e eu sou um sujeito que acredita em criações coletivas. Portanto, a minha ideia é tentar produzir um brainstorm de ministros e de técnicos para a gente tentar encontrar uma fórmula tecnologicamente mais eficiente e economicamente mais barata. Mas eu acho que não haveria condições de conseguirmos isso para essa eleição. Apesar de não haver notícia
de falha grave nas urnas eletrônicas, que são utilizadas no Brasil desde 96, volta e meia a segurança delas é questionada, sobretudo pelos candidatos, né? Qual o seu grau de confiança na urna eletrônica? Bom, a queixa dos candidatos sempre haverá, né? O Felipe é juiz de carreira, eu sou juiz, vai fazer 7 anos, eu nunca vi uma parte perder e dizer, não, a outra parte realmente tinha melhor direito do que eu. Tem o que ganha, que também reclama. Às vezes o sujeito queixa, às vezes você consegue desagradar os dois lados também. Um pouco isso acontece na política. O sujeito que não é eleito, ele com frequência acha que o problema não foi dele, da sua campanha ou da carência de eleitores. O problema está em algum outro lugar. Geralmente não é o caso. Veja, as eleições estão aí, Tiago, desde 1996. Sob as urnas eletrônicas, já foram eleitos o presidente Fernando Henrique para o segundo mandato, o presidente Lula para o primeiro e para o segundo mandato, a presidente Dilma para o primeiro e segundo mandato e o presidente Jair Bolsonaro. Eu não acho que alguém possa crer que essa não tenha sido efetivamente a vontade do eleitorado, até porque o resultado das eleições correspondeu às pesquisas que antecederam o pleito, e mesmo as pesquisas de boca de urna. Portanto, não há nenhum motivo até hoje para desconfiança em relação às urnas. É claro que se alguém trouxer, eu sou juiz, eu lido com fatos, eu não dou muita bola para retórica política. Se alguém trouxer um fato, um dado, uma prova, um elemento objetivo de que houve algum problema, eu tenho todo o interesse, nós do TSE temos todo o interesse, porque a nossa preocupação não é defender a urna, a nossa preocupação é fazer eleições limpas. Portanto, se houver algum elemento, algum indício, nós vamos atrás. Mas nunca houve, até agora. Há uma certa fantasia de que o voto impresso é mais seguro. Quando o voto era impresso, é que havia fraude. A história da República Brasileira sempre foi uma história de fraudes eleitorais. Tanto na votação, quanto depois no lançamento nos mapas. Nós acabamos com tudo isso. O sistema de apuração brasileiro é admirado pelo mundo inteiro. Portanto, a bronca é livre, mas acho que é uma queixa infundada. O ministro Barroso coordenou um grupo de trabalho no Tribunal Superior Eleitoral sobre justamente sistema eleitoral. E alguns pontos ruins foram detectados e algumas sugestões foram apresentadas. Como o ministro Barroso vê isso? De fato, eu coordenei um grupo de trabalho no TSE e nós apresentamos uma proposta na Câmara dos Deputados de mudança do sistema eleitoral. No fundo, já havia um bom projeto aprovado no Senado Federal, um projeto que havia sido apresentado pelo senador José Serra. Havia boas ideias já aprovadas no Senado e, portanto, nós achamos que começar do zero não era uma boa ideia. Fizemos talvez 3, 4, 5 sugestões, retoques, e o apresentamos ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, como uma proposta oficial do TSE na composição naquele momento. Qual é a crítica? Na verdade, nós estamos falando do sistema eleitoral para a Câmara dos Deputados, em que o sistema praticado no Brasil é o sistema do voto proporcional em lista aberta. Por este sistema, cada partido lança 1,5 vezes o número de vagas em disputa e o eleitor vota livremente em quem ele deseja, o que cria um pouco a ficção de que o eleitor está elegendo os seus candidatos. Mas o sistema, infelizmente, não proporciona isso. E eu já vou explicar por quê. Portanto, a nossa proposta, apresentada à Câmara, é visando a realização de 3 objetivos que nós achamos que devem ser alcançados por uma reforma política. O primeiro, baratear o custo da eleição. O segundo, aumentar a representatividade parlamentar. E o terceiro, facilitar a governabilidade. Por que este modelo de eleição no voto proporcional em lista aberta para a Câmara dos Deputados
é caro, de pouca representatividade e dificulta a governabilidade? Ele é caro porque todo candidato a deputado federal, por exemplo, ele concorre às eleições disputando voto em todo o estado, em toda a circunscrição eleitoral. Então, vamos tomar, por exemplo, São Paulo, arredondando 35 milhões de eleitores. Em tese, cada candidato disputa o voto de 35 milhões de eleitores. A campanha é muito cara. Este é o primeiro problema, e o financiamento eleitoral esteve por trás de boa parte dos problemas de corrupção que nós enfrentamos no Brasil. O segundo problema é um problema de representatividade, porque o eleitor vota no candidato da sua escolha, mas o voto vai para o partido. E os mais votados do partido é que obtêm a vaga. Portanto, se o quociente eleitoral do partido, que é a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras, depois o quociente partidário, que é o número de votos que o partido recebe, faz-se esta conta e vamos supor o partido tem direito a 10 cadeiras. Os 10 mais votados é que entram. Porém, a experiência demonstra que só 5%, Felipe, dos eleitos são eleitos com votação própria, ou seja, obtêm efetivamente o quociente eleitoral. 95% são eleitos pela transferência do voto partidário. De modo que, no final do dia, o eleitor vota em quem ele quer, mas elege quem ele não sabe. E você cria um sistema em que o eleitor não sabe quem ele elegeu e o candidato não sabe exatamente por que ele foi eleito. Um sistema em que um não tem de quem cobrar e o outro não tem de prestar contas. E isso gera um descolamento indesejável entre a classe política e a sociedade civil. O terceiro é que o voto proporcional em lista aberta, somado a algumas outras regras, ele induz a criação de partidos, a atomização de partidos, o que dificulta a governabilidade e a formação de maiorias consistentes no Congresso, o que gera esse modelo de presidencialismo de coalizão que impõe ao presidente, seja ele qual for, um tipo de negociação com o Congresso que, por vezes, não consegue se manter em moldes republicanos. Nós propusemos uma alternativa que é o voto distrital misto, que nós acreditamos ser capaz de baratear as eleições, de aumentar a representatividade e de facilitar a governabilidade. Como funciona o voto distrital misto? Metade da Câmara é eleita pelo voto no distrito e a outra metade é eleita pelo voto no partido, de forma tal que o eleitor tem 2 votos, no candidato do seu distrito e no partido da sua preferência. Como funciona a dimensão distrital do voto distrital misto? Vamos tomar de novo São Paulo. 35 milhões de eleitores e 70 cadeiras na Câmara, 70 vagas para deputados de São Paulo. Você, então, vai preencher metade das 70 vagas com o voto distrital. Então, você vai dividir o estado de São Paulo em 35 distritos, com a média de 1 milhão de eleitores em cada um. De modo que o candidato, em vez de disputar a vaga em todo o território, e, portanto, disputar para obter disputar o voto entre 35 milhões de eleitores, ele vai disputar apenas no 1 milhão de eleitores do distrito. Então, cada partido lança um candidato no distrito e o 1 milhão de eleitores daquele distrito vota no candidato da sua preferência e o que tiver maior número de votos obtém a vaga. Por que barateia? Em vez de fazer campanha para 35 milhões, faz campanha para 1 milhão. Por que aumenta a representatividade? Porque aquele distrito, o eleitor daquele distrito, passa a ficar sabendo quem o representa na Câmara dos Deputados. De modo que, quando aquele parlamentar voltar 4 anos depois para pedir voto, você tem como saber como é que ele votou na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, na reforma tributária. Você pode monitorar o desempenho dele e o candidato, sabendo disso,
também vai se esforçar para corresponder às aspirações dos seus eleitores no distrito. E o sistema distrital misto induz a redução dos partidos, ele induz a formação de blocos. Portanto, essa é a dimensão distrital. E o segundo voto é o voto no partido, para que a eleição não fique totalmente municipalizada e as grandes questões possam ser debatidas, você tem um voto no partido. Esse é o chamado voto em lista. O partido apresenta uma lista pré-ordenada, se entrarem 5 do partido, os cinco primeiros nomes da lista é que vão obter as vagas. Há uma certa queixa de que, mas aí você não pode escolher livremente o seu candidato, mas a verdade é que no voto em lista você sabe que se votar naquele partido, os 5 primeiros que vão entrar são aqueles. Ao passo que na lista aberta você vota em quem você quer, mas elege quem você não sabe. Voto que é mais democrático assim. Porém, é muito importante, nós previmos, uma das nossas sugestões foi, se o eleitor não quiser votar na lista, ele pode votar no seu candidato, escolher o seu candidato. Mas é preciso que o candidato obtenha votação própria, correspondente ao quociente eleitoral, para ele obter a vaga. Se ele tiver votação própria, ele obtém a vaga. Portanto, é um sistema que combina uma dimensão majoritária, que é o voto distrital, com uma dimensão proporcional, que é o voto no partido. Costuma haver um certo ceticismo, porque o senso comum diz, não, mas as pessoas que estão lá não vão querer mudar o sistema pelo qual se elegeram. Essa, eu acho que talvez seja uma percepção equivocada. Primeiro, que a gente sempre pode contar com um certo senso de interesse público, de patriotismo das pessoas. Em segundo lugar, Felipe, houve uma renovação de cerca de 50% no Congresso Nacional. Portanto, o sistema não garante reeleição, não garante recondução. De modo que eu acho que talvez seja uma premissa equivocada achar que quem está lá pode não querer nunca mudar o sistema. Hoje, participar de um debate, um sujeito estava discutindo com outro momento político atual, e um disse assim, em resposta para o outro, disse assim, mas fulano, não fomos nós que mudamos, foi o eleitor que mudou, e a prioridade do eleitor que mudou. Então, é bom a gente ir se acostumando com isso, porque, efetivamente, as demandas são outras, as tecnologias trouxeram impactos nas prioridades das pessoas, e também eu acho que isso, e agora eu entro na pergunta, também para o debate eleitoral as implicações são enormes, né? Aquela questão do comício foi completamente superada, aquela coisa de emporcalhar as ruas, que era uma das maiores preocupações que nós tínhamos há 10, 20 anos atrás, ela não existe mais. Agora, esse debate foi transplantado, já não é mais para a televisão também, que teve a etapa da televisão, do rádio, agora a arena é a rede social. E entra aí o tema das notícias falsas, das falsas afirmações, das ofensas à honra e de como reparar isso para manter o equilíbrio do pleito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário. Realmente a dinâmica eleitoral mudou substancialmente. Desse corpo a corpo na rua, dos comícios e da distribuição de santinhos de papel, para uma era que primeiro foi a da telecomunicação via rádio e televisão, e já agora passou a ser a das redes sociais, se mantiver a tendência. Quer dizer, nas últimas eleições presidenciais no Brasil, a televisão e o rádio tiveram um peso muito menor do que em eleições passadas, e nós vimos que os candidatos que se articularam para ter o maior tempo de televisão, na verdade, tiveram menos acesso aos eleitores do que os que se organizaram nas redes sociais. Isso é um fato. Portanto, as redes sociais passaram a ser protagonistas desse processo. O que aconteceu foi a
migração, digamos assim, de certos comportamentos delituosos para as redes sociais, com essas campanhas, às vezes de impulsionamento ilegal, e mais grave ainda, as campanhas de desinformação, de difamação e de ódio. Isso é muito preocupante, porque não há solução fácil para esse problema, e esta solução não está predominantemente no Poder Judiciário. Esta é a dura verdade que nós temos que aceitar. O Judiciário vai ter um papel, mas é um papel residual no enfrentamento das fake news, por muitas razões. Vou dar 3. A primeira, a própria caracterização do que seja fake news não é singela, e o Judiciário não pode se transformar no censor do debate público. Em segundo lugar, o Judiciário tem um rito próprio, como você bem sabe, Felipe. Você depende de representação do interessado, você tem que seguir o contraditório, depois você tem que julgar. O Judiciário, como regra, não consegue, a tempo e a hora, impedir a circulação de notícias falsas. Se você chegar 15 dias depois, o que para o Judiciário, às vezes, já é relativamente rápido, já é tarde. E, em terceiro lugar, parte desses computadores estão fora do Brasil e nós não temos jurisdição extraterritorial para ir atrás dele. Portanto, há situações extremas em que, evidentemente, o Judiciário tem que intervir, mas eu acho que não dá para imaginar um controle amplo de conteúdo do debate público pelo Judiciário para eliminar fake news, até porque, às vezes, o que um acha que são fake news, o outro acha que é a pura verdade. Portanto, nós estamos contando, em primeiro lugar, e sobretudo, com as próprias plataformas tecnológicas. A ministra Rosa Weber, ou sob a liderança da ministra Rosa Weber, nós fizemos parcerias com diversos órgãos, entidades, instituições, inclusive com as principais plataformas tecnológicas, para que elas utilizem os meios tecnológicos à sua disposição para detectarem impulsionamentos ilegais, atuação de robôs, comportamentos inusuais, violação da sua política de uso. E as plataformas que eram um pouco arredias a essa colaboração, um pouco em defesa da liberdade plena, elas já se deram conta que vinham sendo utilizadas para a degradação da democracia, e isso importava numa perda de imagem para elas, e imagino que venham a ser bastante mais colaborativas. Eu tenho vontade de me reunir com elas, talvez virtualmente, o mais breve possível, para que nós possamos nos informar. Quando eu falo eu me refiro aos ministros, de fazer um conference que todo mundo possa participar e estarmos inteirados do que eles estão fazendo para não serem os vilões da democracia. Em terceiro lugar, eu imaginava fazer, também pelo TSE, uma grande campanha de conscientização para as pessoas terem um mínimo de critério ao repassarem notícias, verificarem a procedência, mínimo de interesse na autenticidade e não fazer com o candidato dos outros o que não gostaria que fizesse com o seu candidato. Portanto, regra de ouro neles também nessa matéria. Portanto, talvez seja a minha principal preocupação nas eleições, as campanhas de desinformação. Acho que os controles de conteúdo são muito difíceis, nós vamos ter que adotar certos controles de comportamento via plataformas tecnológicas. Do direito do consumidor ao direito do trabalho, passando pelas questões relativas à proteção de dados pessoais e à privacidade, essa pandemia, coronavírus, se desperta o medo não apenas pelos sintomas e a doença, mas pela insegurança jurídica nas relações. Quais são as principais inseguranças causadas pela crise? Esta é uma crise que se apresentou em múltiplas dimensões. Portanto, ela tem uma dimensão sanitária, em que o mundo já tem mais de 4 milhões de pessoas que contraíram a doença e já caminha talvez para 200 mil mortos. Em países como os Estados Unidos já tinha mais de 1,5 milhão de pessoas contaminadas, caminhava para 100 mil mortos. O Brasil
já caminha para 20 mil mortos em breve. Portanto, em primeiro lugar, há uma dimensão sanitária na crise, uma dimensão de saúde pública, e que a falta de uma vacina ou de um remédio eficaz, só há duas soluções: ou o isolamento social, ou o que se tem chamado de imunidade de rebanho. O isolamento social tem se mostrado relativamente eficiente na contenção da doença. A imunidade de rebanho é uma possibilidade que se avalia, mas a imunidade de rebanho vem com mais ou menos 70% de pessoas contaminadas. Num país como o Brasil, se você tiver 70% das pessoas contaminadas e aplicar um percentual de mortes modesto de 0,4%, ainda assim você está falando de centenas de milhares de mortos. Portanto, provavelmente esse não é o caminho que nós queremos seguir. A segunda é uma dimensão econômica. Vem aí uma imensa recessão econômica no mundo. O FMI estima que será de 3% a queda do produto interno bruto mundial, e no Brasil, infelizmente, estima que seja de 5,3%, e há quem ache que é uma estimativa ainda modesta. Portanto, há uma dimensão econômica. Há uma dimensão social. As empresas vão quebrar ou vão entrar em recuperação. E vai haver um desemprego em massa num país que já tinha 12% de desempregados. É uma dimensão social grave, a ponto de o governo estar prevendo auxílio emergencial para amparar, sobretudo, os trabalhadores informais. E aí nós descobrimos que uma boa parte da mão de obra no Brasil está na informalidade e muitos estavam na invisibilidade, nem se sabia quantos eram nem onde estavam. Portanto, há uma dimensão dramática social na crise. Há uma dimensão fiscal, que o país já estava com um déficit público que chegava perigosamente a 80% do PIB. E, evidentemente, a pandemia coloca uma grande pressão sobre os cofres públicos, tanto para a área da saúde, quanto para o apoio às empresas, quanto para o amparo social dos desempregados. Portanto, nós vamos ter uma dimensão fiscal imensa. No meio da crise, tivemos, no Brasil, uma dimensão política, em que diversos ministros, inclusive 2 ministros da Saúde, deixaram os cargos, criando algum grau de dificuldade na coordenação do enfrentamento da pandemia. Temos a dimensão eleitoral, que é o possível impacto no adiamento das eleições. Portanto, são múltiplas as dimensões, sendo que a mais dramática é a dimensão humana, a perspectiva de termos centenas de milhares de mortos. O papel do judiciário em geral e do Supremo em particular deve ser um papel, no geral, de autocontenção. O Supremo interveio pontualmente em algumas questões, mas não estruturalmente. O Supremo interveio para suspender pagamento de dívida dos estados para poderem direcionar recursos para o enfrentamento da pandemia, o que eu achei uma decisão bastante razoável. O Supremo interveio numa decisão minha mesmo para impedir a difusão de uma campanha convocando as pessoas a voltarem a trabalhar e a voltarem para as ruas, no momento em que a Organização Mundial da Saúde e todas as entidades médicas recomendavam o isolamento social. Também acho que foi uma decisão acertada. Recentemente, o Supremo interveio para dizer que considera-se erro grosseiro do agente público não seguir protocolos e padrões médicos e sanitários consensuais e universalmente reconhecidos como adequados. Portanto, foram poucas as intervenções pontuais, mas acho que importantes para a adoção de critérios racionais. Eu cheguei a usar a expressão: o país precisa de um choque de iluminismo, quer dizer, diante dessa dificuldade, você precisa trabalhar com razão, ciência, humanismo, e não com ideologia ou misturando o enfrentamento da doença, uma questão de saúde pública, com o varejo da política.
Mas eu vejo, Felipe, com grande reserva, o judiciário se imiscuindo demais nessa matéria para determinar exames ou para determinar internações, porque, às vezes, o juiz consegue produzir o que ele considera a justiça do caso concreto, que sempre é importante, mas produzindo um efeito sistêmico que, na outra ponta, causa injustiças maiores do que aquela que ele evitou numa situação concreta. Portanto, eu, desde o primeiro momento, a minha posição, sempre que me manifesto publicamente, é de recomendar à magistratura uma autocontenção nessa matéria para não desestruturar o sistema. Em um ambiente político tão turbulento quanto o atual, que envolve, inclusive, conflito entre os poderes, o senhor enxerga algum risco de quebra da normalidade democrática? Quais as medidas que o Supremo Tribunal Federal poderia adotar para proteger a independência dos poderes? Olha, risco na vida sempre existe, pode cair um raio em qualquer lugar. Mas, a despeito da turbulência desse momento, eu não vejo um risco real. O que eu vi foi o Poder Legislativo rejeitou medidas provisórias do presidente da República, elas deixaram de vigorar, a Constituição foi cumprida. O Supremo Tribunal Federal invalidou algumas medidas do presidente da República, elas não foram aplicadas, a Constituição foi cumprida. Então, do ponto de vista institucional, as coisas vêm funcionando. Fala-se muito das Forças Armadas, eu não vejo nenhuma mobilização, nenhuma liderança das Forças Armadas imbuída do espírito de quebrar a legalidade constitucional. É claro que pode haver uma declaração aqui ou ali de lealdade ao comandante em chefe, mas institucionalmente eu não vejo esse perigo. As Forças Armadas brasileiras pagaram um preço alto pelo regime militar. Nós temos uma nova geração competente, profissionalizada, que nos 30 anos da democracia não se meteu no varejo da política, e eu não tenho nenhuma razão para acreditar que isto tenha se alterado ou venha a se alterar. De modo que a democracia, em qualquer lugar do mundo, ela precisa ser cultivada e preservada. Mas eu não vejo um risco imediato. E quando houve acenos retóricos antidemocráticos, eu acho que a reação da sociedade foi muito vigorosa, tanto dos partidos políticos, do Congresso, da imprensa, da sociedade civil. Portanto, ninguém quer uma volta a regimes de força. Regimes de força vêm sempre com censura, violência contra adversários, intolerância. Nós já superamos os ciclos do atraso e acho que esse tempo não voltará mais. Eu aqui terminei com as minhas perguntas. Também eu quero te agradecer, renovar, eu sei da dificuldade que foi hoje aí, mas é importante para nós, da revista, podermos contar contigo nesse momento importante da democracia, porque a cidadania está olhando para o Tribunal Superior Eleitoral com muita esperança, com muita expectativa. Esse é o momento da esperança, né? E você é realmente um ser humano da esperança, da dignidade, do talento. Você representa isso tudo. Nós estamos em boas mãos, sim. Obrigado. Não, eu aqui estarei em boa companhia. Ok. Tiago, olha, foi um prazer participar. Eu tenho o maior carinho pela revista. Eu tinha o maior carinho pelo seu pai. Seu pai era um sujeito adorável. E lembrando que ele costumava falar quando encontrava o senhor é um verdadeiro Dom Quixote, né? O senhor com sua lança vai à frente agora do Tribunal Superior Eleitoral e estaremos todos como o seu Sancho Panza aqui para ajudá-lo na sua luta, Bom, nas suas batalhas.